Como você sabe, o Fala Brasil desse sábado é especial. Vamos até o meio-dia ao vivo para você tirar todas as suas dúvidas sobre a fase atual, a pandemia, a questão do coronavírus, Covid-19, contágio, tudo o que precisamos saber. Para nos ajudar nessa missão, a gente convida especialistas e o Dr. Jean está mais uma vez com a gente aqui para nos informar, para levar informação de qualidade para você. Doutor, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação no Fala Brasil novamente. Muito bem, vamos lá, vamos começar isso. Lembrando que, importante essa informação, você pode e deve participar agora, mandando suas perguntas para o nosso WhatsApp. Vamos colocar o WhatsApp na tela aí, por favor. Vamos colocar. Obrigado, gente. É o 11 99 779 7777. Mande sua dúvida para a gente, que a gente vai passar aos nossos especialistas. Doutor Jean, antes de mais nada, agradecendo mais uma vez e fazendo a primeira pergunta. A maior dúvida das pessoas, e eu recebo essa pergunta no meu Instagram, doutor, sem exagero, diariamente. Afinal, quando é o pico? Quando nós chegaremos ao momento em que o máximo será atingido de contaminação no Brasil para a gente poder comemorar o início da queda, doutor? Bom dia. Bom dia, Zucatelli, bom dia a todos. Bom, essa pergunta a gente veio empurrando com a barriga já há pelo menos 50 dias. Quando as medidas foram tomadas, as pessoas falaram, olha, daqui a 2 semanas nós teremos o pico. E aí esse pico foi postergado exatamente pelas medidas que eram tomadas em termos de distanciamento social, das quarentenas que eram instituídas pelos municípios, por alguns estados de forma geral, fazendo então com que as pessoas circulassem menos e assim também o vírus acabasse acontecendo. O que nós estamos vendo, infelizmente, é um número muito elevado de casos, uma vez que muitas cidades do país não só não respeitaram as quarentenas, mas o pior, as próprias instituições médicas, hospitais, não tiveram preparadas, já não eram preparadas e, claro, com o coronavírus, se revelaram ineficazes no recebimento desses pacientes graves. O resultado foi um colapso claro da saúde, aumentando sim o número de mortes. Então nós temos aí mortes e nós temos um grande número de casos. De antes de ontem para ontem nós tivemos 10 mil casos notificados, 700 pessoas morreram e nós estamos ainda em progressão. Essa pergunta de dizer nós já chegamos ao pico, não, nós temos um país com uma densidade demográfica, ou seja, um número de pessoas que aqui vivem muito alto. Seguramente nós atingiríamos o pico quando nós tivermos mais gente doente e ao mesmo tempo quando chegar num sistema de saúde que a gente fala assim, agora não tem nem onde mais se guardar, se hospitalizar essas pessoas. Para mim essa é uma opinião absolutamente pessoal, porque nós ainda temos muita gente vulnerável, muita gente que infelizmente está circulando e dessa maneira a chance da circulação do vírus acaba sendo muito maior. Doutor, a gente viu muitas mudanças em relação às orientações e isso não tem qualquer crítica nem aos governos, nem no mundo inteiro, porque nós estamos aprendendo sobre este vírus dia após dia. Por exemplo, o senhor está dando entrevista para mim de máscara, é a primeira vez que isso acontece, porque a gente não tinha essa orientação para o uso de todos, máscaras o tempo todo. O senhor está fora, a gente está aqui dentro do ambiente, o senhor está aí do lado de fora, o senhor está usando máscara. As coisas estão mudando. Por exemplo, uma informação que foi do começo, sobre o tempo em que o vírus poderia estar ativo. 3 horas em superfícies como metal, como plástico, como papelão. Agora eu já ouvi dizer e já li em mais de 10 dias. Doutor, a gente está descobrindo coisas a cada dia sobre o tal do coronavírus, né? Zuca, você tem toda a razão. Eu acho que se nós tivéssemos todo esse conhecimento que a gente tem hoje em relação ao vírus, a sua transmissão, as medidas, eu não tenho dúvida que nós já teríamos tomado essa medida lá atrás. Só que, veja bem, mesmo quando o Ministério da Saúde instituiu uma emergência em saúde pública, isso no dia 3 de fevereiro, e todo mundo falou, imagina, que bobagem se fazer isso se nós sequer temos um caso suspeito, quiçá um caso confirmado. E aí se achava que isso era muito precoce.
Quem dera se nós tivéssemos o conhecimento desse vírus e tivesse reforçado essas medidas, impedindo inclusive as grandes aglomerações, o que se inclui o próprio carnaval no nosso meio. Eu não tenho dúvida que seriam atitudes que, lógico, não cairiam no agrado da população, mas seguramente hoje também teriam e representariam uma possibilidade de nós termos menos casos no nosso meio. Doutora, Tatiana Brasil tem pergunta para o senhor. Doutora, essa semana muito se falou sobre tempestade inflamatória, que explicaria aí as mortes pela Covid-19. Eu até fiz uma colinha aqui, porque a infecção poderia causar lesão no músculo cardíaco, bloquear a ação de insulina e afogar o pulmão. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. O que seria essa tempestade inflamatória? Nós entendemos muito bem que quando as pessoas têm algumas doenças, por exemplo, a dengue, elas podem complicar com uma dengue hemorrágica. O indivíduo que tem a febre amarela pode complicar com uma febre amarela mais grave. E isso era uma apresentação que nós chamamos bifásica, ou seja, uma fase mais leve e por ocasião da formação de uma imunidade, de uma resposta inflamatória, essas pessoas acabavam sim complicando a sua condição clínica. E aí não foi diferente em relação à própria coronavírus. Nós percebemos duas situações. O indivíduo vem, evolui de uma forma que nós chamamos clássica. Essa forma clássica seria exatamente dor do corpo, dor de garganta, tosse seca, febre alta, ao mesmo tempo perda do olfato e do paladar. As pessoas muitas vezes estão sendo mantidas estáveis e de repente elas vêm e começam a piorar a sua condição clínica. Isso se deve ao quê? A uma resposta em que alguns indivíduos apenas, e não todos, acabam realmente piorando a sua condição frente à liberação de mediadores inflamatórios. Esses mediadores agem principalmente recrutando as nossas células de defesa, solicitando as nossas células de defesa para agirem nos vários lugares onde o vírus ali está. Então, ele faz abrindo os caminhos, abrindo os vasinhos e, ao mesmo tempo, com isso, atuando sobre o tecido cardíaco, o tecido pulmonar, o tecido muscular e, com isso, fazendo uma resposta inflamatória. Essa inflamação, para algumas, é muito intensa, maior do que a população geral e, mais do que intensa, desorganizada. E à medida que eu tenho muito soldado lutando, eu vou ter muito mais mortes. Então, isso nós chamamos de tempestade inflamatória das citocinas, que são esses elementos que chamam os soldados para agirem. E é isso que hoje o desenvolvimento de medicamentos tem sido usado no sentido de bloquear essa ação exagerada e desorganizada com alguns protocolos que acontecem em vários hospitais brasileiros. E isso também tem mostrado uma situação de resposta bastante interessante. E é esse mediador inflamatório, entre outras coisas, que estimula aquelas coagulações que a gente vê, formações de pequenos trombinhos na parede desses vasos. Então, a associação de anticoagulantes em situações mais graves está também bastante conceituada. Doutor, bom dia. Aqui é a Mariana Bispo. Eu queria perguntar sobre os profissionais da saúde. Você acabou de falar protocolos hospitalares, mas a gente tem visto também muitos profissionais serem infectados e até morrerem. O que falta? O que está faltando para essa classe trabalhadora? Está faltando, por exemplo, equipamentos necessários nesse momento? Qual que é a leitura que o senhor faz sobre esse momento, principalmente para os profissionais de saúde? Bom dia, Mari. Eu acho que nós temos vários Brasis. A gente tem a nossa realidade de São Paulo, por exemplo, nos grandes centros e no centro de São Paulo, que eu tenho certeza que nas nossas periferias deve ser bem diferente. Assim como os nossos outros Brasis dos seus rincões e interiores, que muito possivelmente devam faltar equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, que devem ser reutilizadas. E é exatamente essa a grande preocupação.
Porque diferente de todos os vírus que nós vimos, e o Zucatelli comentou muito bem, nós aprendemos que ele pode ficar de 3 horas até 9, 10 dias em algumas superfícies. E a máscara não é diferente. E se eu não tiver um conhecimento claro, e antigamente, e eu estou falando antigamente há 3, 4 semanas, não se tinha essa adequada percepção dos riscos que a máscara poderia dar. Uma vez que você tem o contato direto do vírus sobre essa superfície, é natural as pessoas manipularem isso aqui e muitas vezes esquecerem de higienizar a mão. Então aí era uma forma de contato. Ou, por exemplo, contatos com as superfícies de um balcão, de um hospital, as pessoas já tiraram a paramentação e se grudaram num balcão onde ali poderia também estar presente o vírus. Então, isso tudo fez com que muitos médicos, muitos profissionais da saúde, como técnicos de enfermagem, enfermeiras, acabassem se contaminando. Hoje, nós temos visto realmente que isso acontece também na hora de desparamentar, ou seja, na hora de tirar a máscara, na hora de tirar o avental, na hora de tirar a touca que se coloca. Então, tudo isso hoje faz com que o profissional seja mais atento nessa desparamentação, mas, por outro lado, também esteja atento ao seu ambiente e à necessidade constante dos equipamentos de proteção individual. Doutor, o senhor é brilhante. Quando o senhor fala antigamente, há 3 semanas, fica muito claro para o telespectador a capacidade de mudança e de que maneira nós estamos sendo obrigados a evoluir rapidamente, os senhores profissionais da saúde, ainda mais nessa batalha. A Silvana do Imirim tem uma pergunta importante aqui. Ela diz que precisa levar alimentos para a irmã, doutor. Está isolada com suspeita de Covid-19. Ela disse não ter, ela diz que não vai manter nenhum contato. Quais outros cuidados ela precisa tomar? É muito importante. Ela fala que não vai ter nenhum contato físico, né? Que outros cuidados ela precisa ter para garantir a segurança dela? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes não somente as pessoas estão sendo cuidadoras daquelas que estão em outras casas distantes, como muitas vezes a gente tem pessoas dentro da própria casa que é colocada em isolamento lá naquele outro quarto. Então esses cuidados são fundamentais, porque você não vai tocar a campainha, pôr a caixa, a sacolinha e sair correndo. Não é assim. Mas o cuidado, sempre mantendo máscara, distanciamento e o próprio álcool gel. Quer dizer, você vai tocar o botão, sempre com cuidado que depois que você tocar a campainha, higienizar a mão com o álcool gel, você já vai estar paramentada com a máscara e fazendo o distanciamento. Não chegar próximo, manter 2 metros de distância, dessa forma tendo a segurança de não haver risco de contágio. Muito bem, para aquelas pessoas que estão dentro de casa com pessoas assim dentro do quarto, você coloca a comida no chão, bate na porta e esse indivíduo sai, pega e repõe esse alimento logo a seguir com todos os cuidados.